Olá a todos! Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção do nosso exercício referente a plateumintos e nemateumim. É o nosso exercício que inicia-se aí na página 13, vai da 13 até a página 14, certo? O nosso exercício sobre o grupo dos invertebrados, sobre os plateumintos e os nematóides, certo? Os nemateomintos é um dos conteúdos que está presente aí no nosso capítulo 7 do nosso livro 4, é o primeiro conteúdo do nosso quarto bimestre. Então, esse exercício ele deve ter sido já realizado, já que nós vamos fazer a nossa correção agora, e deve ter sido enviado lá para o Google Classroom. Lembrando sempre, gente, que ao enviar suas atividades para o Google Classroom, é necessário que você envie sempre com o seu nome completo, não é isso? Então, esse exercício é um exercício bem curtinho, são apenas 3 questões, certo? Então, três questões, e essas 3 questões nós vamos então fazer elas, e depois nós vamos ter um vídeo que fala justamente sobre a relação da cistocercose da actinias da solitária. É um vídeo bem interessante, que tem umas imagens bem interessantes sobre a solitária, sobre essa doença que é tão grave, também sobre a infecção pelos ovos da solitária. Também tem um vídeo que vai falar sobre as cáries lumbricoides, sobre a lombriga, certo? Então, nós vamos abordar especificamente essas doenças que são chamadas, de forma geral, de verminoses. Então, vamos ver qual a relação também do saneamento básico, que nós vimos já na nossa última aula, mas vai dar mais ênfase justamente a essas doenças. São vídeos animados bem interessantes, certo? Então, ao final da nossa aula, não deixe de assistir os vídeos, que também faz parte da complementação justamente do nosso conteúdo, que é um conteúdo que o nosso livro traz de uma forma muito reduzida, muito enxuta. Então, nos ajuda a compreendermos melhor esse assunto que é de tão grande importância. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa correção. Página 13 e página 14, exercício do 1 ao 3, justamente sobre plateumintos e nematóides, do nosso capítulo 7, livro 4. Então, vamos lá. Primeira questão. Temos o seguinte: a ilustração a seguir não representa a realidade, mas ilustra de forma lúdica uma das fases de uma doença bastante comum no Brasil, a esquistossomose, que chega a atingir 7 milhões de pessoas por ano, ou seja, é uma doença seríssima, em que infelizmente ainda não existe uma cura total para ela. Mas existem métodos, meios de prevenção, por exemplo, o saneamento básico, o tratamento do esgoto, o tratamento do lixo. Nós sabemos que são métodos extremamente eficazes no combate e no controle dessas doenças que nós chamamos de forma geral de verminoses. Então, como nós podemos bem ver aqui, nós temos um caramujo, uma lupa e uma pessoa olhando o caramujo aqui, e percebemos que temos aqui, ao observarmos pela lupa, há uns vermes no caramujo, e o caramujo com essa cara meio assustado. Então vamos lá, letra A. Sobre o ciclo do esquistossomo, complete as informações. Então, os vermes que estão pegando carona, como está entre aspas aqui no caramujo, causam a doença conhecida como esquistossomose ou barriga d'água. Lembrando que essa doença também é chamada doença do caramujo, esquistossomose ou barriga d'água, justamente por isso, porque ela causa um processo inflamatório no pâncreas e no fígado do indivíduo, que causa esse processo de inchaço, que vai dar aquela impressão da barriga estar crescida, que na verdade ali é um processo infeccioso, um processo inflamatório nesses órgãos. Então, os ovos presentes na água contaminada dão origem às larvas chamadas de miracídios, que, ao encontrar o caramujo do gênero Biofilaria, penetram em suas partes moles, multiplicam-se, transformam-se em larvas, que são justamente as cercárias, e retornam à água. Quando o indivíduo entra na água, as larvas que se desenvolvem no caramujo penetram na sua pele e, por meio do sangue, atingem o intestino, onde se tornam adultas e acasalam e depositam seus ovos, que são eliminados com as fezes, contaminando o solo e a água, assim iniciando um novo ciclo. Então, é justamente como nós vimos isso, o ciclo da esquistossomose, ela está diretamente ligada ao caramujo, que é infectado pelo verme,
depois o verme sai do caramujo, infecta o ser humano. No corpo do ser humano, ele vai se alojar no fígado e no pâncreas, sendo que as fêmeas elas vão também para o intestino, onde elas vão depositar seus ovos junto das fezes. Quando o indivíduo defeca, então junto de seus ovos, das suas fezes, sairão os ovos do esquistossomo, e esses ovos eles podem parar na água ou então no solo, e assim vai recontaminar o ambiente, fazendo assim com que reinicie o ciclo dessa doença. Então vamos para a letra B. A letra B temos o seguinte: nas regiões em que o caramujo do gênero Biofilaria não é encontrado, pode ocorrer disseminação da esquistossomose na população, justifique sua resposta. Então, em um local onde nós não encontramos esse caramujinho aqui, ou Biofilaria, certo? Que é um caramujo pequenininho, preto, geralmente uma cor mais amarronzada a preta, será que é possível com que ocorra, então, a contaminação da população com a esquistossomose? Então, não, porque a larva do esquistossoma mansoni, que é justamente o verme, que se desenvolve a partir do ovo eliminado nas fezes, termina seu desenvolvimento somente no organismo do caramujo, e na ausência dele as larvas morrem. Então, gente, vê bem, o caramujo ele é o que nós chamamos de hospedeiro intermediário. Sem o caramujo, o esquistossomo ele não vai conseguir realizar todo o seu ciclo. Lembrando que o caramujo, certo? Ele vai ser infectado lá pelas larvas dos quistosomos, pelos miracídios. Então, depois ele se desenvolve no corpo do miracídio e vai se tornar o que nós chamamos de cercária, né? E a cercária, sim, que já é a larva crescida, uma larva mais desenvolvida, e essa larva, então, ela vai poder infectar o corpo do ser humano. Então, é bem simples. Sem o caramujo, o miracídio ele não consegue se desenvolver em cercária. Se ele não consegue chegar à fase de cercária, logo também ele não vai conseguir infectar um ser humano, não vai conseguir infectar uma pessoa. Então, uma das coisas que se usa para combater a esquistossomose é justamente eliminando esse caramujo dessas regiões aonde eles estão presentes. Porque mesmo que ali na água esteja presente o verme, mas sem o caramujo, o verme vai acabar morrendo, pois ele não consegue completar todo o seu desenvolvimento. Então, o combate, o controle do caramujo também é muito importante no controle, no combate a essa doença. E a letra C diz o seguinte: existem alguns peixes que são predadores naturais do caramujo, que faz parte do ciclo da esquistossomose. A inclusão desses peixes em lagoas contaminadas pode ser considerada uma forma de prevenção da doença? Sim ou não, e por quê? Então, sim, porque pode impedir o desenvolvimento do verme, interrompendo o ciclo. É uma forma de controle biológico do caramujo. Então, gente, vê bem, existem algumas espécies de peixes que se alimentam desse caramujo. Então, digamos que em um açude, por exemplo, existe esse caramujo. E lá pode ser com que exista também a esquistossomose naquela água. Então, se nós pegássemos um peixe que se alimenta daquele caramujo, introduzíssemos ele naquele açude, o que o peixe ia fazer? Ele ia comer os caramujos. Logo, assim, iria ter menos caramujo ali, logo a quantidade de esquistossomo também diminuiria. Então, quando nós utilizamos um ser vivo para controlar outro, isso é uma técnica que nós chamamos então de controle biológico. O controle biológico é justamente isso, onde nós utilizamos uma espécie viva para controlar outra. Nesse caso, seria o peixe, que é um predador natural do caramujo. E o número 2 diz o seguinte: em um dos contos do livro Urupés, Monteiro Lobato retrata um caboclo chamado Jeca Tatu. Ele levava uma vida simples, era representado sempre sem calçados e sofria de cansaço e de fraqueza. A figura de Jeca Tatu também é associada a uma verminose. Que verminose é essa? Justifique sua resposta.
Então, Jeca Tatu é um personagem de Monteiro Lobato, que é o mesmo escritor lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Ele escreveu também essa história sobre Jeca Tatu. E na história, para quem não conhece a história de Jeca Tatu era um indivíduo que sempre estava cansado, sempre estava fraco, meio pálido, com a cara meio de doente. E isso seria justamente porque ele tinha uma verminose. Então, esse sintoma de palidez, de fraqueza, certo? De cansaço constante, é um dos sintomas típicos da ancilostomíase. A fraqueza é justificada justamente pelas hemorragias que o verme causa. Lembrando que o necato e o ancilostomo, que são vermes que eles vão se instalar no intestino delgado do indivíduo, e lá eles vão pegar e fazer pequenos furos, pequenas arranhões, aonde vai ocorrer o sangramento e eles vão se alimentar do sangue do indivíduo. Então é justamente por isso que o indivíduo fica pálido, porque ele vai ficar anêmico e também vai ficar fraco, porque a quantidade de sangue no corpo dele também diminui. Então é justamente por isso que Jeca Tatu apresenta todos essas características, esses sintomas, porque Jeca Tatu aparentemente na história ele sofria de ancilostomia, certo? Que é justamente uma doença, um processo infeccioso causado por esses vermes, que é justamente o necato americanus e o ancilostomo do Odenlari. E o número 3, que é a nossa última questão, é uma questão bem interessante, né? Lembrando que nosso exercício, esse exercício é um exercício bem curtinho. Temos assim: você já viu um cachorro na praia? Pois saiba que em muitas praias é proibido a presença desses animais. Pesquise um problema de saúde conhecido popularmente como bicho geográfico, mas que a medicina chama de larva migrans cutânea, e responda às questões a seguir. Então, em algumas praias, em algumas cidades, é proibido a visita de cães àquela região, justamente porque alguns cães eles podem levar algumas doenças e essas doenças ficam ali na areia da praia. Como as pessoas quando vão à praia geralmente entram em contato com a areia, se deitam ali na areia, estão em contato direto, pode ser que algumas doenças desses animais sejam transmitidas para as pessoas. Então, por isso dessa proibição. Então, qual a causa desse problema? Então, essa doença chamada de bicho geográfico ou larva migrans cutânea, o que é que causa ela? Então, o problema acontece quando as larvas do Ancylostoma brasiliensis, que é justamente um verme, que geralmente parasita cães, penetra na pele das pessoas. Então, essa é a causa do problema. E então é justamente por isso da proibição. A letra B diz assim: como ele ocorre? Então, como ocorre a contaminação desse verme, das pessoas por esse verme? O problema do bicho geográfico ocorre quando os cães infectados deixam na areia suas fezes, que podem conter as larvas do verme. Se alguma pessoa pisar no local ou nas proximidades ou mexer na areia contaminada, as larvas podem penetrar na pele, onde permanecem, provocando forte coceira na região. O nome popular da doença, que se deve ao fato das larvas permanecerem na superfície da pele, deslocando-se e nela marcando verdadeiros caminhos, o que causa coceira intensa, que fica como se fosse as bordas de um mapa, mas na verdade é o bicho que ele está ali andando por baixo da pele do indivíduo e causa uma grande quantidade de coceira, um grande incômodo, certo? Então é uma verminose e essas larvas elas vão andar literalmente sob a pele do indivíduo, causando assim um incômodo muito grande. Mas lembrando que ele é um parasita típico de cães e a partir das fezes contaminadas é onde o ser humano entra em contato com a areia que está contaminada com as fezes, com os ovos desses animais e a partir daí então que ocorre a contaminação dos seres humanos. A letra B diz o seguinte: qual a relação entre a presença de cães na areia e esse problema de saúde? A presença de cães na areia pode aumentar os focos de contaminação, pois a larva pode passar dos animais para os humanos. Nos cachorros adultos, muitas vezes a verminose não apresenta sintomas evidentes. Então, é uma doença bem interessante, porque às vezes os cães a têm, só que eles não apresentam sintomas, enquanto no ser humano ele vai causar um grande desconforto, pode chegar a
vai dar essa coceira muito intensa, pode chegar a dar febre, pode chegar a dar calafrios. Pelo menos tem um lado bom que essa doença, ao menos, ela tem cura. Existem medicamentos que controlam e matam essa doença. E a letra B, do seu ponto de vista, esse motivo justifica a proibição de cães nas praias? Então, tem aí justifique sua resposta, que é justamente uma resposta pessoal. Então, você acha que é justificável, a partir disso, a partir desse perigo que tem de cães levarem essa doença até as praias? Você acha correto, sim ou não, e por que essa proibição? Eu, pessoalmente, acredito que é uma proibição válida, porque antes de qualquer coisa, nós estamos tentando prevenir a população de ser contaminada por uma doença que é relativamente simples de evitarmos ela, seria basicamente não levar os nossos animais, os nossos cães até a praia. Não é justamente aí evitando então a contaminação daquele ambiente e, consequentemente, levar essa doença para as pessoas. Então, gente, vamos finalizando nossa aula de hoje por aqui, certo? Agora nós vamos ver os nossos vídeos que falam sobre as cáries lumbricoides, sobre a lombriga e também sobre a, a esquistossomose. Então, são vídeos bem curtinhos, assistam eles para que nós possamos compreender melhor o nosso conteúdo. Então, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. Meu, que lugar feio! Hoje vamos aprender sobre epidemiologia. Bom, João, eu te trouxe aqui pois é em lugares como esse que ocorrem mais infecções de ascaris lumbricoides. Esse verme aparece com prevalência em lugares de temperaturas altas e alta umidade, mas um fator que piora muito é o saneamento básico. A maior parte dos casos, de 70% a 90%, ocorrem em crianças como você, João, de 1 a 10 anos de idade. Agora vou falar um pouco sobre de como ela entra no nosso corpo. Eca, como isso acontece? Então, João, ele entra de 3 maneiras no nosso corpo. A primeira é a transmissão oral, que é por frutas, verduras e água contaminada com ovos. A segunda é o contato fecal oral, é a mais prevalente, que é pelas mãos contaminadas com ovos. E a terceira é pela penetração pela pele, por pequenas feridas que os ovos também entram em contato com seu sangue. Quando fora do nosso corpo, esses ovos duram quase 1 ano, se tornando bastante resistentes e duradouros. Além disso, eles botam cerca de 200 mil ovos por dia no período de 1 ano. Isso é muita coisa, né, João? Para ajudar com que a lombriga seja mais resistente, ela tem os 3 lábios que ajudam com a sua fixação no intestino. Elas também são bem difíceis de serem detectadas, já que os pacientes muitas vezes nem têm os sintomas da doença. Meu, que bichinho do mal! Sim, muito mal mesmo. Você sabe o que é o complexo teníase cisticercose? Não! Então hoje eu vou explicar para vocês. É uma doença que envolve a tênia, que é um parasita, o porco, o boi e o homem, o ser humano. A tênia é um parasita cestoide. Ela está presente em diferentes fases de vida. Nós temos o hospedeiro intermediário. Temos 2 tipos de tênia, tênia solium e tênia saginata. A tênia solium, os hospedeiros intermediários são o porco e o homem, e a tênia saginata, o boi. E para os 2 tipos de tênia, nós temos o hospedeiro definitivo, que é o homem. Essa doença é chamada de complexo, pois ela apresenta 2 formas da enfermidade. A teníase, que é representada pela forma adulta do parasita, a tênia, e ela está presente no intestino do homem. Ela acontece pela ingestão de cisticercos, que pode ser tanto da tênia solium como da tênia saginata. Já a cisticercose, ela é a forma da larva, é o cisticerco, e geralmente ela está presente na musculatura de bovinos, os bois, e suínos, os porcos. E ela acontece através da ingestão dos ovos da tênia.
O homem também pode ser acometido pela cisticercose e geralmente acontece pela ingestão de ovos da Taenia solium. E como que acontece o ciclo de transmissão dessa doença? Ela acontece quando o homem defeca em locais inapropriados, onde o destino das suas fezes não são adequados, como por exemplo em pastagens, perto de rios e mananciais, aonde as suas fezes contaminadas com os ovos da Taenia vão contaminar as pastagens e a água. Por sua vez, o porco e o boi, eles podem ingerir esse pasto e essa água contaminada com os ovos da Taenia. E aí, eles vão adquirir o cisticerco. O homem, ele pode se contaminar ingerindo carne crua ou mal passada do porco e do boi. E aí, ele vai ter a teníase. Ele também pode se contaminar com as hortaliças que foram adubadas com fezes humanas. E aí, ele também pode ter a cisticercose. E como que a gente pega essa doença? Então, a Taenia adulta, ela habita o intestino do homem. Quando o homem defeca, libera junto com suas fezes as proglotes gravídicas da Taenia contendo os ovos. Os ovos, eles são responsáveis por contaminar hortaliças, por contaminar águas de rios e mananciais, contaminar pastos. E aí o homem pode se contaminar de duas formas: ingerindo hortaliças mal higienizadas e mal lavadas, contaminadas com as fezes contendo os ovos da Taenia, e ele também pode se contaminar ingerindo a carne crua ou mal passada de porcos e bois, suínos e bovinos. Os suínos e bovinos também podem se contaminar ingerindo os pastos e águas contaminadas com os ovos da Taenia. E quais são os sintomas da teníase? Então, como eu já disse, é uma parasitose intestinal. Então, a Taenia, ela habita o intestino do homem. E aí ela vai causar dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. E muito importante nas crianças, porque ela causa um retardo no crescimento e no desenvolvimento. E os sintomas da cisticercose? A cisticercose em humanos é a forma mais grave da doença, porque os cisticercos podem se alojar em sistema nervoso, como no cérebro e nos olhos. Então, ela causa distúrbios neuropsiquiátricos, como convulsões, distúrbios de comportamento, hipertensão intracraniana e sinais oftálmicos, como dores nos olhos, perda da visão. E ainda, esses sintomas da cisticercose dependem de vários fatores, como por exemplo a localização desse parasita, o tipo morfológico, quantidade de larvas que infectaram o homem, qual é a fase de desenvolvimento desses cisticercos e a resposta imunológica da pessoa que foi infectada. E como a gente faz o diagnóstico então? O primeiro passo é procurar um médico, que vai pedir alguns exames, dentre eles o exame de fezes, que a gente pode visualizar as proglotes contendo os ovos nas fezes de homens contaminados. Também pode pedir alguns exames laboratoriais, como por exemplo raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, onde a gente consegue visualizar os cisticercos no nosso organismo. Já que o complexo teníase-cisticercose é uma doença tão importante, como a gente pode prevenir? A gente sempre deve adotar medidas de higiene pessoal, como lavar as mãos após ir ao banheiro, lavar as mãos antes de se alimentar, defecar em locais adequados, onde o destino das fezes sejam redes de esgotos ou fossas sépticas, manter os animais longe das fezes humanas, evitando a contaminação com os ovos da Taenia, lavar as verduras antes de comer, consumir carnes inspecionadas e não consumir carnes mal passadas ou cruas, porque assim a gente pode se contaminar ingerindo cisticercos. E também a gente não deve adubar hortas com fezes humanas, para não contaminar as hortaliças com os ovos das Taenias.
E para tratamento, em caso do aparecimento dos sintomas, procure sempre um médico ou a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. O complexo teníase cisticercose é uma doença amplamente distribuída pelo mundo. Ela acontece na América Central, na América do Sul, na Ásia, na África, na Austrália. E no mundo, nós temos 50 milhões de pessoas acometidas pela doença e 50 mil mortes. E só no Brasil, a gente tem a neurocisticercose que de 1945 a 1965, 3,39% das pessoas eram acometidas pela doença. E de 1969 a 1988, 3,15% das pessoas eram doentes. Esse número parece pequeno, mas quando a gente compara o total das pessoas no Brasil, esse número é bem grande. E na cisticercose, esse número pode variar de 0,12% até 3,6%. Então, gente, agora vocês já conhecem o complexo teníase cisticercose. E como a gente sabe que ela é uma doença muito importante, fica a dica. Para que a gente não tenha complexo teníase cisticercose, é necessário prevenir. Doenças negligenciadas é como as agências internacionais de saúde chamam um grupo de doenças infecciosas e parasitárias que incapacitam e matam milhões de pessoas em todo o mundo. Esquistossomose, filariose, peste, doença de Chagas, leishmaniose, tuberculose e malária são exemplos delas. Para compreender o que são doenças negligenciadas, é preciso entender que a saúde é um fenômeno social e biológico. A situação de saúde de cada pessoa depende da forma como ela se relaciona com o ambiente, o trabalho e com outras pessoas. E essas relações estão sempre em movimento, ou seja, constituem um processo social e histórico. No caso das negligenciadas, são doenças que atingem principalmente moradores de áreas rurais e favelas urbanas, ou seja, populações que foram e são excluídas por um modelo de desenvolvimento como o do Brasil. Modelo que concentra renda em poucos e nega direitos, dignidade e cidadania para muitos brasileiros. Por causa de fatores políticos, econômicos e sociais, o processo histórico brasileiro resultou em um país com importantes diferenças e desigualdades entre as regiões. Para se ter uma ideia da desigualdade brasileira, das 16 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza, 59% estão concentradas na região Nordeste, 17% na região Sudeste e 4% na região Sul. A região ainda apresenta os piores serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgotos, já que 53% dos domicílios não estão ligados à rede geral de esgoto pluvial ou fossa séptica. Além disso, 26% da população da região não sabe ler nem escrever. Essa desigualdade tem repercussões na saúde. O Nordeste é a região que concentra o maior número de casos de doenças negligenciadas. Pernambuco, por exemplo, é um dos estados que apresenta indicadores de saúde inaceitáveis. Ocupa os primeiros lugares em casos de tuberculose e hanseníase no Brasil. É o único atualmente a ter casos novos de filariose e um dos poucos onde ainda se morre de leishmaniose e de esquistossomose. Para enfrentar toda essa situação de saúde, o governo de Pernambuco criou o Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas, o SANAR. Com o apoio de diversas instituições, o SANAR está desenvolvendo diversas ações em 108 municípios prioritários para o controle dessas doenças. As doenças que fazem parte do programa são doença de Chagas, esquistossomose, filariose, hanseníase, helmintíases, tracoma e tuberculose. O que é preciso então para enfrentar as doenças negligenciadas? Se as condições de vida, ou seja,
condições de moradia, saneamento, educação, trabalho e lazer estão relacionadas com a situação de saúde, ter uma saúde melhor significa buscar a resolução dos vários problemas sociais e ambientais através de políticas públicas. Dessa forma, pode-se conquistar importantes direitos sociais e de cidadania. Isso mostra que as soluções para as doenças negligenciadas ultrapassam o campo da saúde e exigem ações de vários outros setores do Estado e da sociedade. No campo específico da pesquisa em saúde, a ciência já sabe como prevenir, controlar e erradicar muitas das doenças negligenciadas. Em Pernambuco, desde 1950, uma instituição de pesquisa em saúde vem se dedicando ao estudo das doenças negligenciadas, a exemplo da filariose, da leishmaniose, da esquistossomose, da doença de Chagas, da peste e da tuberculose. É a Fiocruz Pernambuco, que desenvolve um trabalho de pesquisa e ensino em diversos campos da saúde pública, com o objetivo de contribuir para a prevenção e controle de doenças da região. São estudos voltados, por exemplo, para o aperfeiçoamento de formas de diagnóstico de doenças, para um melhor conhecimento dos insetos e hospedeiros de enfermidades e pesquisas voltadas para uma melhor compreensão do processo saúde e doença. O trabalho de pesquisa em saúde realizado na Fiocruz Pernambuco é colocado a serviço da população por meio do desenvolvimento de insumos biológicos, pela capacitação de técnicos e gestores e pelo oferecimento de serviços especializados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A esquistossomose é uma doença parasitária causada por um verme chamado Schistosoma mansoni. O parasito, além do homem, necessita da participação de uma espécie de caramujo de água doce para completar seu ciclo. Em biologia, é chamado de hospedeiro aquele que serve de casa para o parasito morar. No caso da esquistossomose, o homem é o hospedeiro definitivo, ou seja, é casa permanente, onde mora o verme adulto. E o caramujo é o hospedeiro intermediário, isto é, a casa temporária onde moram as larvas. A ocorrência da doença, que é conhecida popularmente como xistosa, doença do caramujo ou barriga d'água, está diretamente relacionada a condições de vida precária, falta de saneamento e acesso à água tratada e o crescimento desordenado das cidades. A esquistossomose é uma doença exclusivamente de veiculação hídrica, ou seja, a pessoa só pega esquistossomose quando entra em contato com águas de rios, lagos, lagoas, represas, valas de irrigação e córregos em que existam caramujos infectados pelo parasito. A transmissão da doença tem início quando uma pessoa infectada pelo parasito lança suas fezes no ambiente, ou quando as fezes com os ovos do verme são levadas por esgotos não tratados para córregos, rios e lagoas. Nas fezes da pessoa contaminada estão os ovos do verme, que só podem ser vistos ao microscópio. Quando as fezes chegam na água, os ovos se rompem e liberam a primeira larva do parasito, chamada miracídio, que nada à procura do hospedeiro intermediário, um caramujo de água doce do gênero Bionfalaria. O caramujo então produz novas larvas, chamadas cercárias, que infestam as águas e são capazes de penetrar na pele do homem. Cada cercária que entra no corpo vai dar origem a um verme adulto. Febre, dor de cabeça, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse, diarreia e emagrecimento são os principais sintomas da doença, assim